Salve galera, eu sou o Gardini Dev e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco mais sobre emprego e estágio. Eu já trabalhei em 3 empregos diferentes, sendo 2 estágios e um realmente júnior. E eu vou contar para vocês um pouquinho como foi a experiência da contratação mesmo, né? Porque muita gente tem dúvida, muita gente está aí procurando seu primeiro emprego ou primeiro estágio e não sabe como são os processos. Os 3 processos que eu passei foram bem diferentes, então acho que vale a pena falar. O primeiro foi um estágio, eu estava na Unicamp, no meu 2º ano de faculdade, então eu nem estava procurando emprego ainda, para mim não era muito bem a hora. Hoje em dia eu já acho que é bom sim vocês procurarem estágio ou emprego logo no 2º ano. Mas enfim, nem estava procurando, um amigo meu mandou mensagem e falou assim: pô, você quer trabalhar? Tá com vaga aqui na minha empresa e tal, para front-end. Eu não sabia muita coisa, mas falei, vamos lá. E aí a única coisa que teve no meu processo foi uma call de 10 minutos com o dono da empresa. A empresa tinha uns 15 funcionários. E foi só uma call. Eu falei, olha, eu já fiz uma iniciação científica nisso, criei um aplicativo usando uma plataforma que naquela época nem codava. Isso fazem muitos anos já. E ele falou, pô, legal, você tem experiência com aplicativo, então. E eu falei, tenho. E eu cheguei no primeiro dia, só sabendo HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript. E ele me botou para trabalhar logo com React Native, sendo que o que eu tinha feito de aplicativo não tinha nada a ver. Mas foi muito de boa, ele me ensinou o que eu precisava aprender. E o que eu tiro desse estágio para falar para vocês eu não fiz processo nenhum. Eu ganhei o emprego porque eu tinha um amigo que trabalhava lá. Então, primeiro ponto, tenham amigos, façam amigos na faculdade. Façam amigos, você não faz faculdade, faça amigo fora, faça amigo na área da computação. Porque é muito mais fácil você conseguir um emprego hoje em dia sendo indicado. Até porque tem muita gente concorrendo pelas mesmas vagas. Outro ponto que me ajudou a garantir esse emprego foi o fato de eu fazer Unicamp, que é uma faculdade de nome. Claro, dá pra você conseguir emprego sem faculdade? Sim. Dá pra você conseguir emprego fazendo uma faculdade um pouco mais desconhecida? Sim. Mas você fazer uma faculdade que tem nome te ajuda e te abre muitas portas, já te joga na frente da competição de um jeito absurdo. Assim, todos os meus empregos eu tenho plena consciência que ser da Unicamp me ajudou muito a conseguir eles. Bom, o segundo emprego foi depois desse primeiro, aí inclusive eu vou até falar o salário pra vocês. O primeiro eu ganhava R$1.200, era bem pouquinho, era presencial, não tava feliz, mas eu tava sempre de olho com outras oportunidades, até que surgiu uma outra para trabalhar remoto, front-end, ganhando R$4.000 de estágio. Esse processo foi um pouco maior, eu tive uma entrevista com o RH, havia um RH na empresa já, mas as etapas foram o quê? Eu tive uma entrevista com o RH, me explicando mais ou menos sobre a vaga, sobre as coisas que eu ia precisar fazer e o que eu ganharia também, se eu não me engano. Aí em seguida me passaram um desafio, o desafio era fazer um site e na época foi o site que eu mais me esforcei para fazer. Assim, eu já tinha ali um conhecimento de mais ou menos 6 meses em React, por conta do meu estágio anterior. Então eu me esforcei muito, foi uma semana que eu tava com Covid, eu ainda tava trabalhando no outro estágio, tava fazendo faculdade, tava com Covid e ficava fazendo esse site aí de madrugada, fiquei uma semana fazendo. Ficou muito bom pra mim era o meu orgulho aquele site, ficou muito bonito mesmo. Tanto que eu usava ele de base para vários outros sites que eu fiz depois. Mas enfim, gostaram do site, passei nessa entrevista. E depois eu tive que fazer uma entrevista com um psicólogo para ver se eu não era doido. E fiz uma redação, fiz umas continhas de matemática, umas coisas assim. Mas passei, deu tudo certo. Então nesse já foi um pouquinho mais complexo, né? Tive ali uma entrevista com o RH e depois só um processo mesmo de fazer um site. Tive uma semana aí e já fui contratado, né? Depois tive uma entrevista com o gestor, mas assim, foi a única vez que eu falei com esse cara. Eu acho que ele mal sabia quem eu era e mal faria diferença também. Era só pra ver se eu não era um louco. Mas tudo certo. Esse eu ganhava R$4.000. E o meu outro foi o mais atual agora, né? Que eu tinha entrado como júnior. Foi também uma entrevista com o RH ali, normal. Eu consegui... outro ponto. O estágio anterior, segundo, eu vi a vaga pelo Instagram. E, de novo, um amigo meu trabalhava nessa empresa. Falei pra ele, ele me indicou, então me ajudou já também. Mas eu tinha visto a vaga pelo Instagram. Nesse terceiro eu não tinha nenhum amigo, eu vi a vaga pelo LinkedIn, no método que eu já ensinei várias vezes aí pra vocês procurarem vagas. Fui uma das primeiras pessoas a ver a vaga e o processo era pela GUP. Então eu fui lá na GUP, me inscrevi, logo eles me chamaram pra fazer entrevista, fiz entrevista com a RH. Eles já falaram todos os benefícios que teria, o salário, coisas assim. Eu acho que falaram salário, não tenho certeza. Mas acho que falaram salário já também. E me passaram um desafio, dessa vez foi também fazer um site. Sendo muito sincero, era bem mais simples do que a entrevista que eu tive que fazer pro estágio,
Porque eles davam menos tempo também, foram só 3 dias, era um final de semana, algo assim. E eu precisava fazer um sitezinho ali que consumia uma API do Rick and Morty. E aí eu mostrava numa lista ali esses itens e você conseguia filtrar a lista e tal. Tipo, nível de complexidade era maior, porque tinha essa questão de consumir API, tinha questão de filtragem, lista, nananã. Mas em tamanho do site era muito menor e eu tinha uma liberdade criativa muito maior também. Eu podia ter feito quase qualquer coisa, contanto que cumprisse alguns requisitos. Depois disso, passei nessa fase. Tive uma entrevista com meus chefes lá. Uma entrevista longa, viu? Foi umas 2h30 essa entrevista, inclusive. Mas deu tudo certo e, inclusive, um detalhe pra vocês. Eu não tinha webcam, tá? Então eu fiz a entrevista com a câmera fechada, enquanto os dois chefes estavam com a câmera aberta. Muito ruim isso. Não façam isso. Tenta dar um jeito. Abre a câmera, mostra seu rosto. Porque, obviamente, eles também não queriam estar com a câmera aberta e eles deram um jeito de estar. Eu, que era o entrevistado, não estar, realmente foi uma coisa muito ruim. Mas fiz várias perguntas pra eles também de volta na entrevista. Mostrei interesse pela vaga, mostrei que sabia me comunicar, sempre falando muito bem. Óbvio, a Unicamp novamente fez diferença, porque eles também haviam estudado na Unicamp já, então óbvio que eles preferem pessoas que são de lá. Mas depois disso eu tive uma entrevista, acho que com... Deixa eu pensar. Não, acho que nem tive mais entrevista não. Foi talvez com o RH de novo para falar os próximos passos e eu entrei na vaga como júnior. Então, o processo em si foi bem mais simples para júnior do que para o estágio na época. Óbvio que, assim, era um estágio muito concorrido, um estágio que paga R$4.000. Não é todo dia que você vê. Mas, em todos os pontos, ter um amigo na empresa me ajudou, tirando na última empresa porque eu não tinha. Ser da Unicamp me ajudou muito. Então, seja Unicamp, Unesp, USP, Instituto Federal, FATEC, faculdades de nome, faculdades públicas principalmente, ajudam muito você ter isso no currículo, porque fazem uma diferença gigante, né? O pessoal sabe que o ensino é bom. E em todos os casos eu entrei não necessariamente sabendo tudo que eu precisava. Inclusive essa vaga de júnior era tipo assim, front-end e AWS Serverless Framework. Eu nem sabia o que era isso, eu vi a vaga, eu me inscrevi, eu fui estudar depois disso. E aí, na entrevista, eu falei, olha, eu não sei muito, eu estudei um pouco aqui, mas vou aprender o que precisar. E deu tudo certo. Então, assim, não fiquem com medo de se inscrever na vaga, porque vocês não sabem alguma coisinha. Ou, nesse caso, metade do título da vaga eu não sabia, mas eu me inscrevi, eu tava sem emprego, eu precisava do emprego. Então, obviamente, eu não ia deixar passar a oportunidade. Então, se treine a comunicação, façam amigos pelo LinkedIn, vão a eventos. Se você não está na faculdade, vá a um evento aí na sua cidade, tem muitos eventos de graça. Eu sei que em cidades menores é mais difícil, mas você tem eventos online que você consegue fazer amizade com as pessoas, porque isso realmente faz muita diferença hoje em dia, para você ser indicado, para você conseguir uma vaga. Além disso, comunicação, muito importante. Se possível, faça uma faculdade. Se não for possível, tudo bem. Eu trabalhei com várias pessoas que não fizeram faculdade também. Só vai ser um pouco mais difícil você conseguir um emprego, porque é isso, você está concorrendo com pessoas que fizeram a faculdade. Não tô aqui para mentir, para enganar ninguém, a realidade é essa. Fiquem tranquilos, primeiro estágio, primeiro emprego vai ser sempre tranquilo. E se for ruim, gente, não é o fim do mundo, você sai e arruma outro. Pode ser um pouco difícil, pode demorar, mas nunca fique num lugar que você não gosta de estar, um lugar que tá acabando com a sua saúde, um lugar que te faz mal, porque isso faz mal. É muito ruim, não vale a pena. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, quer ver mais vídeos sobre tecnologia, front-end, dia a dia do dev, coisas assim, me segue em todas as redes sociais, Gardini Dev. Eu sempre tô postando lá e às vezes tô postando aqui no YouTube também. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou ver e dependendo eu faço um vídeo sobre isso. Um beijo e tchau!